pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Povo Colorido. Sou o César Pierini, terapeuta e espiritualista, e hoje, no vídeo de dúvidas frequentes, nós vamos falar sobre multidimensionalidade. Nós vamos falar das nossas mônadas, das outras versões de nós em realidades paralelas, em tempos diferentes, e eu vou tentar responder algumas das perguntas que foram colocadas nos vídeos que estão na playlist Multidimensionalidade. Então, se você gosta desse assunto, se você quer se aprofundar, nós temos alguns vídeos muito bacanas nessa playlist que vai aparecer agora. Se você não está inscrito nesse canal, eu peço por favor que você se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações sempre que o nosso conteúdo for postado e, por gentileza, curta e deixe seus comentários aqui para que a gente possa produzir outros vídeos respondendo as suas perguntas, ok? Antes da gente começar, é importante a gente relembrar um pouquinho, muito brevemente, desse conteúdo acerca das mônadas, do nosso eu superior, da centelha divina, que foi exteriorizada por Deus e que num local fora da realidade, do espaço-tempo, como a gente conhece aqui na terceira dimensão, está regendo as nossas experiências. Existe uma fonte de vida da qual a gente chama de mônada. E essa mônada, ela se exterioriza, ela se manifesta como almas, formando um grupo de almas, e esse grupo de almas, cada um vai viver a sua experiência. Então, eu sou uma alma do grupo de almas da minha mônada. Você é uma alma do grupo de almas da sua mônada. E nós estabelecemos relações entre os seres que fazem parte do nosso grupo de almas. Aqueles seres que já estão mais adiantados no processo evolutivo, no seu desenvolvimento e aprimoramento, eles trabalham como os nossos mentores espirituais. E aqueles seres que estão menos evoluídos ou em situação de sofrimento, porque ainda não acordaram para algumas coisas, que ainda estão muito ligados a outras coisas que mantêm a gente em condição de sofrimento, a gente pode chamar esses seres daqueles que nós precisamos ajudar. Muitas vezes a gente acha que são espíritos obsessores, muitas vezes a gente reconhece essas potencialidades, teoricamente negativas, mas que faz parte do nosso trabalho, da nossa experiência humana também, auxiliar a evolução desses seres, dessas almas, do grupo de almas a qual nós pertencemos, para que elas acordem, né? E esses seres um pouco mais inferiores, eles são responsáveis pela nossa guarda, por nos proteger. Então existe uma relação com todos os seres do grupo de almas. E aqueles que estão mais evoluídos cuidam daqueles que estão ainda em situação de sofrimento, e aqueles que ainda estão nessa situação mais baixa, eles nos ajudam a lidar com as nossas emoções, com os nossos instintos, com as percepções do perigo e de sair de algumas enrascadas que na condição que eles estão, eles conseguem perceber. Em alguns segmentos, por exemplo, os xamãs, eles sabem que existe essa força dentro da gente, que são os nossos instintos. E os nossos instintos estão ligados com os seres um pouquinho abaixo do nosso nível evolutivo. Mas eles são importantíssimos para que a gente esteja vivo e tendo essa experiência aqui, né? E sabem que existem espíritos iluminados, que são aqueles que promovem as curas, que são aqueles que mostram os caminhos dos quais a gente deve seguir, que nos orientam, que nos inspiram, que nos trazem a intuição, certo? Na Umbanda, por exemplo, a gente conhece muito bem essa diferença entre esses dois campos de atuações de seres espirituais que estão ligados conosco, quando a gente tem a ideia dos guardiãs ou Exus, pombogiras, e quando a gente tem a ideia dos nossos guias e mentores espirituais, certo? Então, eu sei que muita pessoa tem preconceitos com religiões de matriz africana ou de matriz indígena, com trabalhos xamânicos, mas no fundo, tudo isso é um preconceito. Por mais que muitas pessoas digam, não tenho preconceito, até tenho amigos isso, até tenho amigos aquilo, o preconceito é estrutural, tá? Então, se você não consegue enxergar que uma determinada crença, uma determinada praxis, uma determinada religião
é boa também, pode ser boa como aquela que você escolheu, é porque você é sim uma pessoa preconceituosa. E vá se estudar antes de comentar besteira aqui, como acontece às vezes, né? Então, o que acontece? Quando a gente nega esse nosso lado inferior, a gente está negando a nossa força vital, a nossa energia, que é aquela que vai proteger a gente, que é aquela que vai resolver os pepinos da nossa vida, que é aquela que numa situação de perigo ou numa situação em que você conhece alguém que não é uma boa pessoa ou está numa enrascada, é aquela vozinha que fala lá dentro, ih, cuidado, hein? Mas quando a gente reprime todos os aspectos instintivos de quem nós somos, a gente está banindo também a atuação desses seres que precisam da nossa ajuda para o seu crescimento e que nós precisamos da ajuda deles também para o nosso crescimento. Porque dentro da percepção da nossa mônada, da nossa centelha divina, todos nós somos um só. Todos nós somos um. Só que nós estamos experienciando tempos, dimensões e aprendizados e conseguimos perceber coisas diferentes. Mas nós precisamos trabalhar juntos. Não tem como negar uma parte da nossa mônada. Então eu vou responder uma pergunta que foi colocada aqui no YouTube, que é a seguinte: qual o sentido da mônada, se ela é autorrealizada, dela precisar passar por estas experiências? Então vou repetir a pergunta aqui. Qual é o sentido, ou qual é a necessidade, qual é o objetivo da mônada, que já é autorrealizada, passar por essas experiências em múltiplas dimensões? Veja, qualquer resposta que a gente der aqui, como o próprio mentor deixou muito claro lá nos vídeos daquela playlist, é que a nossa percepção ela é muito reduzida para tentar ter certeza de alguma coisa. A verdade não cabe nessa dimensão. Sobretudo quando se trata de verdades espirituais, de coisas que a gente não consegue nem conceber, que estão muito além do que é possível aqui na terceira dimensão. Mas se a gente consegue conceber, ou a gente consegue acreditar que existe um Deus, ou que existe uma fonte inteligente de amor e de vida, que criou todas as coisas, se a gente consegue acreditar que essa fonte de vida é onipotente, onipresente, onisciente, se já é Deus, para uma coisa ser Deus, ou para algo ser Deus, quer dizer que isso é a maior coisa que pode existir. Não pode existir nada além, maior, melhor, mais potente do que essa fonte criadora da qual a gente conhece como Deus, certo? E aí eu te pergunto, qual a necessidade de Deus, que já é tudo, criar outras coisas, criar outras formas de vida? A pergunta é a mesma. Não é? Qual que é a necessidade da nossa mônada criar diversas almas dentro do seu grupo de almas para ter diferentes experiências, para que depois essas almas retornem e se recolham ali dentro da mônada, trazendo todas as informações que elas conseguiram obter? Talvez seja, a mesma necessidade ou o mesmo objetivo que Deus acredita existir para que nós estejamos aqui. Porque no fundo nós estamos falando da mesma coisa. É a mesma coisa. O conceito de mônadas são os desdobramentos. A gente tem a fonte primordial, ou Deus, que manifesta as suas primeiras mônadas regentes, vamos dizer assim. Essas mônadas manifestam outras, cada uma delas, e essas outras vão manifestando outras, e assim vai expandindo a experiência da vida. Deus é a própria vida. Deus é a experiência de estar vivo. Deus é a expansão, é o crescimento, é a centelha divina que está viva dentro de cada um de nós. E a hora que a gente termina a nossa experiência, a gente começa a voltar para o nosso núcleo, que é a nossa mônada. E a nossa mônada volta de novo para o processo interno da mônada regente dela, até a gente voltar para o núcleo da experiência divina. É como se Deus se manifestasse para ter todas essas experiências e recolher todas essas experiências. No Oriente, no budismo, a gente ouve muito falar de Nirvana, que é sair da roda do Sansara, do ciclo reencarnatório, e voltar para o Brahma, para o estado de Brahma, para o Dharma, para um estado em que a gente está unido com a fonte criadora de todas as coisas. Então, quando a gente pensa que a gente vai terminar esse ciclo de encarnações, não vai precisar voltar mais para cá, é porque a gente já concluiu a nossa tarefa e estamos voltando.
Então, se nós estamos vivos, é porque a nossa mônada precisa ter as experiências, precisa coletar essas experiências, precisa sentir todas as potencialidades dela sendo manifestadas em ato antes de voltar para o núcleo da criação. Esse é o mistério da vida. É o grande dia e a grande noite, o movimento de expansão e o movimento de retração. Como uma grande respiração, como se tudo que existisse, Deus, como se toda a fonte da vida estivesse respirando, se contraindo. Essa é a dança da vida. E a nossa existência aqui, ela passa a estar guardada dentro da mônada, que depois dentro da sua mônada regente, e volta para dentro de Deus, que contém tudo, que sabe tudo, que vive tudo, que está em tudo, que é tudo, entende? Então, a lógica, ela não pode ser algo muito racionalizada. Ela tem que ser, a gente tem que estar aberto para também não entender, né? Simplesmente para viver. Porque se a gente tentar racionalizar algo que não pertence à terceira dimensão, a gente vai ficar doido, né? Não tem respostas objetivas para esse tipo de coisa, ok? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.